A gente está gravando. Ok. Então, como é que a gente faz para desenvolver, né, esses novos hábitos? Então, lembre-se que tudo que você quiser transformar na sua vida, você vai ter que criar novos hábitos. E aí eu vou entrar mais agora na minha área, onde eu tenho, assim, né, uma bagagem muito grande aí de 25 anos, trabalhando nesse processo do desenvolvimento humano. E aí é uma área que eu tenho muita facilidade, né? Eu coloquei aqui no quadro, depois eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês, que eu não consegui colocar isso no papel, tá? Mas eu montei isso aqui hoje. Arquétipos. Então, dentro da psicologia, o arquétipo, tá? Eles são construídos através de mitos, tá? E histórias que a gente ouviu, né? Então, são mitos e símbolos que criam o arquétipo, né? Então, o arquétipo do pai, né? Para que eu hoje seja um pai de família, eu tenho que ter no meu inconsciente referências, tá? No caso do meu pai, dos meus tios, né? Isso, ele cria o quê? Símbolos, tá? O mito é qual tipo de pai eu quero me tornar. Aí já entra o mito. Mas o símbolo é o meu pai. Mesma coisa são as meninas, né? Elas hoje são mãe. Então, simbolicamente, ela tem que ter uma referência no inconsciente dele, tá? Então, esses arquétipos que eu vou falar aqui, eles são símbolos e mitos. Então, quando assim, poxa, me fala de um visionário. Pô, visionário, vai falar, Michelangelo, nossa, foi assim, ele revolucionou, né? Com seu conhecimento. Einstein foi um visionário, né? Quando eu falo de um guerreiro, aí tu vai lembrar, cara, pô, um guerreiro, sei lá, eu vou dar aqui Dom Pedro I, um exemplo. Vamos falar aqui um pouco do nosso país, não vamos muito lá para fora, não, né? Que gritou ali, pegou a espada e gritou. Tupinambá, né? Vamos para uma visão mais indígena. Vamos falar dentro da tradição dos negros, você tem ali os Zumbi dos Palmares, né? E aqui na cidade nós temos um visionário, né? Um guerreiro, que aqui na cidade, né, já houve até uma homenagem em relação a ele, tá? Quando a gente fala de um curandeiro, de um curador, né? A gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de quem? Chico, Francisco, que são aqueles médios que curavam as pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá, esses são o quê? Os símbolos que nós temos. Quando se fala de mestre Jesus, Buda, dependendo da tradição, você vai ter um mestre. É só para a gente entender o que é esse simbolismo que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então, partindo desse simbolismo, tá? Todos nós somos sonhadores. Nós temos o arquétipo do sonhador, ok? Ou seja, o tempo todo nós estamos criando a nossa realidade, né? Então, eu escrevo muito isso nas minhas meditações. E esse visionário que está aqui, 3 coisas que nós temos que desenvolver. Se vocês quiserem anotar, depois vocês assistem pelo vídeo. Inovação, propósito e cocriação. Ou seja, eu estou o tempo todo cocriando a minha realidade, né? A neurociência diz o seguinte, né? Quando você tem uma mente repetitiva, ou seja, todos os dias você faz os mesmos movimentos, tá? Que são aquelas rotinas, acordar, ir para o trabalho, voltar e cozinha e passa aquela coisa toda, você não está criando nada de novo. E nada de novo vai acontecer na sua vida. Você tem que começar a criar novos hábitos. E ele dá várias sugestões, que é, de repente, fazer uma aula diferente, fazer algo que você nunca fez. Você está criando na sua mente espaço e isso te dá uma sensação que você tem a capacidade de criar algo novo. Quando você fica naquela rotina, você não vai conseguir criar nada de novo, a não ser repetir um padrão que você vive até hoje. Tá bom? Esses são materiais que eu posso passar mais para frente para vocês. O arquétipo do guerreiro. Qualidade desses arquétipos que nós temos que desenvolver. Coragem, realização e execução.
eu vou botar coragem como o que mais nós temos que trabalhar. O medo de investir, o medo de perder o dinheiro, isso é coragem. Não, eu tenho coragem de fazer e dar esse primeiro passo, tá? Isso que nós temos que trabalhar em nós. O arquétipo do curador. O curador, qual é a forma que eu tenho de curar determinadas doenças? Vou dar um exemplo. É criar hábitos sadios, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui, nesse curador interno, hábitos, renascimento, renascer para uma nova jornada de vida. Gente, nós estamos começando o ano, tá? E o que nós vamos fazer para fazer com que esse ano seja diferente? Se você não se reinventar, a pandemia fez isso com a gente foi obrigado a se reinventar, tá? Mas se você não fizer isso, não tem renascimento. Quando chegar dezembro, né, de 2022, tá você pensando, caramba, eu não fiz isso, eu prometi fazer aquilo, ou a gente vai começar alguma coisa agora, e eu tenho certeza que até março a maioria não vai sustentar. Por quê? Porque não tem, tá, a coragem de manter isso até o final. Tá? E o outro arquétipo, conhecimento, autoconhecimento, expansão. A expansão é o último, tá? A expansão é o último. Mas o autoconhecimento, o conhecimento, ele é extremamente importante para que a gente possa expandir, tá? Esses 4 arquétipos, todos nós temos, tá? E quando eu entrei nesse universo de conhecimento, de investimento, eu vi que eu tive que usar todos eles, tá? De que forma eu usei todos eles? Bem, eu tive que começar a criar e a buscar novos conhecimentos. É uma nova visão da minha realidade. Ou seja, a partir daquele momento, eu comecei a ouvir, tá, os investidores e conversar com pessoas que já estavam dentro desse universo, eu comecei a expandir a minha visão. Eu comecei a ter um olhar diferente. Eu estou usando o meu visionário. Eu estou co-criando uma nova visão de mundo. Ok? E quando eu comecei a ter a coragem, tá, de fazer os primeiros investimentos, quando eu comecei a ter a coragem de enfrentar o medo de perder, eu comecei, então, a fazer o quê? A executar e a realização. Dentro dessa jornada, o que eu estou trabalhando até hoje, tá, é o quê? É o curador. O que significa o curador? O curador eu vou identificando, tá, o que eu preciso melhorar em mim, aonde eu tenho que me aprofundar mais. Tá? E aí eu vou, então, buscando o quê? Conhecimento. Conhecimento é o mestre. Estão conseguindo? Está fazendo sentido para vocês? Que os mesmos arquétipos que a gente usa aqui para autoconhecimento, para autotransformação, para potencializar, né, o divino que é em mim, eu vou estar usando dentro desse segmento. Não tem nenhuma diferença. Eu preciso olhar lá na frente e começar a plantar agora. Uma das coisas que eu aprendi dentro de investimento. Bem, investimento a longo prazo é um investimento que eu não vou, se tudo der certo, se não me acontecer nada de diferente, é um investimento que eu vou estar fazendo, todo mês colocando ali, para daqui a 10 anos, aí é longo prazo, daqui a 10 ou 15 anos, se eu precisar de viver da renda daquilo ali, eu tenho. Isso é uma visão. E eu nunca tive muito essa visão de um investidor. Qual era a minha visão? Bem, eu trabalho prestando serviço, eu sou um prestador de serviço. Tá?
Eu sei que eu nunca vou me aposentar, porque isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu entendo que eu só vou me aposentar no dia que eu não estiver mais aqui. Porque enquanto eu tiver saúde, vitalidade e lucidez, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Dando minha aula de yoga, de meus retiros, ensinando as pessoas, atendendo as pessoas. Aí o que eu pensei? Então, qual é o meu maior investimento? Cuidar da minha saúde. E isso é uma coisa que eu faço, cuidar da minha saúde. Tá. Mas quando veio a pandemia, eu falei, caramba, e agora? Eu tenho que ter uma outra fonte de renda. Logo, sim, depois de 2, 3 meses, eu comecei a trabalhar de novo, como eu estou fazendo aqui com vocês. Esse universo aqui online, ele ancora na minha vida na época da pandemia. Eu acho que para a vida de muita gente ancorou aí nessa época. Ok, eu me reinventei. Ó, o visionário. Eu sempre olhei para esse lado, mas nunca dei muita atenção. Mas no momento que a situação me desafiou, eu tive que, né, mergulhar nesse universo. Ou seja, às vezes a gente espera a coisa acontecer para você tomar e ter ação. E se não der mais tempo? Ok? Então, investimento a longo prazo é isso. Tá? Conhecimento, eu comecei a estudar. Eu estudo até hoje, por isso que eu falei para vocês no começo, o quê? Eu estou iniciando, eu estou nisso, acho que uns 3 anos, vamos colocar assim. Mas um pouquinho do que eu já aprendi, eu já estou começando a ver as sementes dar frutos. Tá? Então, o que eu entendo? Se eu continuar no aprimoramento, aquele prazo que eu tenho para daqui a 15 anos, como eu sou um visionário, hoje eu tenho um pouquinho o pé no chão, ele vai dar certo. Por tudo que eu tenho escutado de todos os especialistas. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Começar a criar o hábito de ser um investidor. Tá bom? Quem é o pessoal mais antigo aqui, como é que a gente conseguia falar com alguém pelo telefone? Quem é da época do telefone, que a casa, poucas casas tinham telefone e a gente tinha que dar o número do telefone, receber o recado e depois ir no orelhão para ligar. A maioria que tem mais de 50 anos aqui viveu isso. Tá? O que nós temos hoje, gente? Um celular. Né? Isso é o quê? Transmutação, transformação. Isso é aprimoramento. Tá? Quem é a época daqueles cartões de crédito que a gente passava numa maquinazinha e tinha uma... Lembra do papel que ficava uma xerox? Tu levava um papelzinho para casa e tinha xerox. O pessoal de mais de 50 anos viveu isso. Eu me lembro dessa época. E quando começou a sair o cartão, eu me lembro, como é que a gente olha? Pô, papel, dinheiro de plástico? Como é isso? Tá? E o que aconteceu ao longo dos anos? 90%, vamos dizer assim, chegou a ser 90%, tudo aquilo que você pagava era no cartão. Quase ninguém usava dinheiro. Tá? E o que nós estamos vivendo hoje? Vocês já ouviram falar de criptomoedas? Poucos, e se ouviu... Cara, como assim? O que é criptomoeda? Uma coisa que ela é artificial, que na realidade ela nem existe? Pois bem, a próxima economia, a economia do futuro, é criptomoeda. Não que o dinheiro de papel vai sumir, não que os cartões, não, tá? Mas a próxima economia é criptomoeda. Quando eu ouvi falar de criptomoeda, até uns 3 anos atrás, eu escutei várias palestras, e um dos exemplos da palestra que ela dava, algo parecido com o que eu falei aqui. Ela falou do telefone dentro de casa, do orelhão, e falou do celular hoje. Ela falou do cartão, que era aquela maquinazinha, e hoje, criptomoedas. Tá? Vocês vão ter que aprender, em algum momento, seja daqui a 1, 2 ou 3 anos, entender o que significa isso. Criptomoedas. Tá? Que também é um investimento que nós vamos ter que começar a entender como é que isso funciona. Bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é definir em vocês: eu quero ser um investidor, eu quero começar a partir
sei lá, que seja desse mês, a dar o meu primeiro passo. Gente, quem é que está afim de começar? Porque na outra que eu fiz, há um ano atrás, eu não fiz essa pergunta, se fiz eu não me lembro. Mas acho que de todo mundo, o único que hoje eu sei que está fazendo isso é o Diego, que está aqui comigo. Porque o restante, cara, desapareceu todo mundo, ninguém nunca mais falou nada. Eu ficava mandando lá material para o grupo e não tinha retorno de ninguém. Ou seja, quem que quer começar? Só me fala aqui. Porra, bota assim a mão, eu vou. Que aí vai ficar gravado. Aí, de repente, daqui uns 3, 4 meses, vamos rever essa aqui? Aí vamos ver qual foi a sua mudança de hábito. Não, eu comecei, né? Sabe? É tipo aquela história, não, eu vou para academia. Não, eu vou começar segunda-feira. Ah, eu vou nadar, eu vou começar o regime, vou começar minha caminhada, eu vou começar a perder peso. Se tiver nesse mesmo parâmetro, vai chegar o final do ano e não vai rolar. Você vai continuar. Ô César, estamos começando. Ó, tá. Eu já ouvi muito isso. Não, mestre, vai deixar que eu vou aparecer lá na aula. Aí eu tô. Não, pois não, mas em relação ao investimento já estamos tomando providências já. Não, eu sei que o Diego já está, que a gente tem trocado algumas figurinhas. Raquel, eu não sei. Não, mas ele estava no caminho. Agora. Eu estou arrastando junto, César. Ele é o meu personal. Ele é o meu personal criptomoeda agora. Ele é o meu personal trainer na criptomoeda. Ah, que bom. Tem que arrastar ela, senão não tem jeito. Ó, a Tassiana está levantando a mão ali, ela está dizendo que ou ela já começou. Eu já faço também, Cezinha. Ah lá, então o pessoal já está um pouquinho aqui adiantado, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês comecem a fazer? O primeiro passo, vou repetir, é você começar a criar o hábito, tá? De ser um investidor, ter um olhar de investidor, tá? Então, comece o seguinte, tudo que você tiver que comprar agora, coloca uma pergunta em vocês, ou vem uma pergunta na sua mente. Qual é a necessidade disso? Eu acho que esse é o primeiro hábito que vocês têm que começar a fazer, tá? Ó, eu acho que a minha internet está meio lenta, vai ficar aqui, acho que a minha voz vai estar aí na frente e o meu movimento ele vai chegar depois, tá bom? Vamos criar isso, tá? Criar o hábito. Vocês já ouviram falar da Matrix? Quem já viu aquele filme chamado Matrix? Já. A maioria já ouviu falar. Eu amo Matrix, gente. Agora com os metaversos. Pronto. Eu vou chegar lá, de repente ela vai até falar um pouquinho melhor do que eu em relação a tudo isso. Gente, Matrix, a gente vive dentro de um universo de Matrix, tá? Aí já é um homem mais espiritual falando de Matrix, tá? Por quê? Quando a gente está encarnado, como nós estamos encarnados, tá? Você está sobre leis dessa natureza humana. E o que prevalece na natureza humana é Matrix. Então, assim, não adianta você querer brigar e dizer não para ela, tá? Se eu for ao supermercado hoje fazer compra, eu tenho que ter um valor reservado para comprar minha comida. Não adianta, pô, seu César, você é um cara legal, você ajuda todo mundo, mas, olha, tu não vai poder levar sua conta. Tá? Se eu não chegar no posto de gasolina e não tiver o dinheiro para botar a minha gasolina, eu não tenho como sair de casa com o meu carro. Ou seja, gente, em algum momento da nossa vida, ou em todos os momentos, eu acho que é isso, nós precisamos dessa energia chamada dinheiro, que é uma energia de prosperidade. Tá? Só que a gente teve uma programação muito errada em relação ao dinheiro. Dentro do caminho espiritual, a gente escuta muito isso. Né? Que quando você vai fazer um caminho espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é doar tudo que você tem, larga toda essa questão de matéria, esquece essa questão de dinheiro. Então, a gente fica no nosso inconsciente que o desenvolvimento espiritual e a matéria, chamada essa questão mais do conforto material, não pode caminhar junto. Tá? Eu digo que para algumas pessoas pode atrapalhar, mas isso não é um único caminho. Você pode encontrar o ponto de equilíbrio. Tá? Algumas pessoas realmente não podem
né, ficar ali muito presa à matéria, porque senão não vai. Tá bom? Mas qual é o meu ponto que eu quero chegar? Quantas pessoas, tá? Entenda isso, eu quero só chamar atenção para isso. Quantas pessoas, às vezes, deixam de vir para um retiro, vou colocar o meu, mas pode ser qualquer outro retiro, ou deixa de fazer um curso que gostaria muito, tá? Para autoconhecimento. Cursos de autoconhecimento e retiro é um investimento em você. Quantos deixam de fazer porque não tem aquele valor para trocar ali com quem está oferecendo? Quantos? Muitas pessoas. Pronto. Quantos eu ajudo aqui quando tenho que fazer aqui quando eu estou fazendo alguma coisa? Eu ajudo pessoas. Mas sabe o que acontece? Se eu ficar o tempo todo ajudando, ele também não cresce. Quando é que ele vai sair dessa escassez se eu continuar o tempo todo ajudando? Então, olha, na realidade, que o que eu quero estar falando aqui para vocês, a importância. Tá? Uma vez eu vi um documentário falando sobre investidores que fizeram uma pesquisa, grandes pesquisadores chegaram à conclusão seguinte: se você pegar todo o dinheiro do mundo, dos maiores bilionários do mundo, distribuir para toda a população do mundo, junta a fortuna de todos os bilionários, distribui para todos. Eles chegaram à conclusão que daqui a 5 anos, esses que eram bilionários começam a ficar milionários de novo, e quem era pobre vai voltar a ser pobre. Porque a questão não é o quanto ele ganha. Ele tem uma mente, tá, programada, inteligente para fazer dinheiro. Fazer dinheiro não é ganhar dinheiro. Então, eles partem do princípio que ganhar dinheiro, tá, você está ali meio que na sorte. Fazer dinheiro, você já vai ter que usar o que eles chamam de uma inteligência emocional. E a gente também não foi educado para explorar todas as nossas habilidades. Quantos aqui exploram as suas habilidades? Me diz. Quantos aqui tem mais de uma profissão? Vamos colocar profissão que são funções na vida. Explorar agora, né? Habilidade de vendedora. Tem aí uns troços aí que eu comprei, tem que vender. Tem que desencalhar isso aí que eu comprei agora. Não, mas tem que ser coisa real. Então, vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Olha, eu dou aula de yoga, eu sou um terapeuta, em alguns momentos eu sou músico, eu vendo também